Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV5. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje o nosso convidado é o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, o Munir Abude. Vamos falar algumas ações do BANDES, especialmente nesse momento de pandemia, entre elas o Fundo de Proteção ao Emprego, que foi considerado um dos maiores e melhores fundos do nosso país. Munir Abude é o nosso convidado. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Prazer te receber, viu? Obrigado pela recepção, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Antes da gente começar, de fato, falar um pouco das ações do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, vamos apresentar primeiro o nosso presidente. Tomou posse tem pouco tempo, né, Munir? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Pouco tempo, estamos perto de 3 meses de gestão à frente do Banco de Desenvolvimento, do Estado do Espírito Santo, na presidência. Antes disso, eu ocupei um cargo também no governo do Estado do Espírito Santo, a presidência da ASP, a Agência de Regulação de Serviços de nosso Estado, onde estive lá por aproximados 2 anos. Sim. Eu sou advogado, comecei minha carreira atuando, advogando, tive a oportunidade de, por quase 4 anos, ser procurador-geral do município de Anchieta, e a minha atuação trouxe até aqui hoje, à frente desse honroso e nobre cargo que estamos desenvolvendo. Bacana, bacana. E no BANDES, o BANDES, como Banco de Desenvolvimento do Estado, tem um papel, eu diria assim, muito desafiador, Porque é exatamente você alavancar também, ajudar no desenvolvimento do Estado e também fomentar isso, Eu acho que é um desafio permanente. E uma das ações, inclusive vamos começar por essa ação, talvez, que tenha sido talvez uma das mais recentes, que é o Fundo de Proteção ao Emprego, Foi anunciado recentemente também, e ele foi considerado, acho que, o maior fundo do país, não é isso, presidente? É isso. O BANDES, ele na pandemia ganhou uma importância ímpar. Por quê? É no momento de dificuldade financeira que os empresários devem buscar um banco de desenvolvimento. O Estado tem um só para a gente, um banco de desenvolvimento nosso, capixaba. Isso é uma joia, porque não é uma realidade de todos os estados da federação. Partindo dessa premissa e conhecendo a importância que o banco tem para o capixaba, é que nós decidimos buscar, junto ao governador Renato Casagrande, um fundo que pudesse efetivamente servir de reestruturador para a economia capixaba afetada pela crise. E foi criado o Fundo de Proteção ao Emprego, que, de acordo com dados do Valor Econômico, é o maior fundo de recuperação econômica de empresas afetadas pela pandemia de nosso país. São 250 milhões. São 250 milhões de reais aportados direto do Tesouro do Estado do Espírito Santo. E aí, assim, a gente tem que agradecer muito ao nosso secretário da Fazenda, ao nosso governador Renato Casagrande, por ter acreditado no trabalho do banco e acreditado também no empreendedor capixaba. Porque nós entendemos que agora é a hora e a vez do Estado acreditar na recuperação econômica das empresas afetadas. Sim, a gente sabe que a pandemia acabou gerando um prejuízo, um impacto financeiro muito grande para as empresas. Muitas ficaram paradas por muito tempo e eu sempre falo isso aqui, era a medida realmente mais acertada. Eu acho que o governador teve a medida, tomou a atitude correta, porque senão a gente não teria freado a pandemia como conseguiu no Estado, Então hoje a gente vê uns números já reduzindo, uma redução, caindo os números da pandemia. Eu acho que graças muito a essa quarentena e todo esse movimento que o governo do Estado fez. Agora, a gente sabe que, independente disso, isso é a nível de Brasil, de mundo, aliás, porque a pandemia atinge o mundo inteiro, tem os reflexos econômicos, e aqui no Estado não é diferente. Então, esse Fundo de Proteção ao Emprego, eu acho que ele dá essa contribuição muito importante, para esse empresário que ficou com as contas apertadas e, às vezes, até sem direcionamento, para saber o que é fazer mesmo depois desse período, não é isso? É isso. O BANDES foi muito demandado, mas nós não ficamos parados. Nós não lançamos o fundo e ficamos sentados esperando o empreendedor vir até nós. Nós estamos fazendo um árduo trabalho de visitar a população capixaba, visitar os municípios, efetuar eventos e palestras, explicando que o Banco de Desenvolvimento é de todos vocês. Sim. E o capixaba pode acreditar que ele vai encontrar uma linha de crédito com juros barato, que não é encontrado em outra linha de crédito de nosso país, com condições de pagamento que possam possibilitar a reestruturação econômica. Por exemplo, a linha conta com 12 meses de carência. A linha possibilita que aquele empresário que possua títulos protestados consiga um empréstimo. Então, por quê? Por que disso? Porque agora nós acreditamos, como eu mencionei,
que o Bandes tem que acreditar no empreendedor capixaba. E nós vamos acreditar e vamos auxiliar na reestruturação econômica de nosso estado. Para quem está em casa entender exatamente, né, às vezes não conhece muito bem o fundo, é uma linha de crédito para que esse empresário possa pegar um empréstimo, seria com o Bandes, isso com condições muito especiais. É isso. A linha de crédito, ela é para capital de giro. Então, o empresário pode fazer desse dinheiro o que bem entender, desde que necessário a sua reestruturação econômica, né? Sim. Ela conta com 12 meses de carência, ele só começa a pagar daqui a 1 ano e pode diluir esse pagamento em até 60 prestações. Então são condições um tanto agradáveis para a linha de capital de giro, né? Sim, sim. A gente sabe que quando o empresário se socorre do crédito emergencial é porque ele já está em dificuldade. Sim. E sabendo disso é que nós criamos essas condições favoráveis ao tomador de empréstimo. Essa linha ela foi feita para aquelas empresas afetadas pela crise econômica ocasionada pela pandemia. Existe um diferencial também aí nessa linha de crédito para o setor de turismo, né, que também foi fortemente impactado nesse momento, né? É isso. O diferencial não só para o setor de turismo, de atividades esportivas, culturais, bares e restaurantes, hotéis e pousadas, é que para você acionar a linha é necessário comprovar que a sua empresa sofreu o impacto econômico da pandemia. As empresas destes ramos de atuação que mencionei não precisam dessa comprovação. Elas gozam de uma presunção de que foram afetadas pela pandemia. E isso traz um pouco mais de celeridade no socorro emergencial daqueles que tanto precisam. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, presidente, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje a gente recebe aqui no programa em destaque o presidente do Bandes, Munir Abud. Ele está conversando um pouco sobre essas ações. A gente acabou de falar sobre o Fundo de Proteção ao Emprego. Foi considerado aí pela revista Valor Econômico o melhor fundo de proteção ao emprego do país, né? Inclusive maior também em quantidade de recursos. A gente está falando de 250 milhões de reais. O programa em destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o presidente do Bandes, Munir Abud. Entre nos assuntos, né, a gente está falando aqui sobre algumas ações do Bandes, especialmente durante esse período de pandemia, como o Bandes tem vindo, né, por meio também do governo do estado, socorrer, né, os empresários, enfim, a sociedade que tem sido muito impactada, né, com os reflexos econômicos negativos, né, na economia por conta dessa pandemia da Covid-19. No bloco anterior nós falamos sobre o Fundo de Proteção ao Emprego, mas tem outras ações. Queria falar um pouquinho sobre esse programa para estruturar projetos, para PPP, que são essas parcerias público-privadas, né? Como que funciona esse trabalho do Bandes? Bom, o Banco de Desenvolvimento Capixaba, ele pretende colocar à disposição dos gestores públicos e do próprio governo do estado de Espírito Santo uma estruturadora de projetos de PPPs, para que aquele gestor interessado em fazer, por exemplo, uma PPP de iluminação pública, de saneamento básico, resíduos sólidos, possa ter onde buscar esses projetos com fácil acesso. Nós sabemos que os bancos públicos federais entregam esses projetos, como BNDES, Caixa Econômica, mas observamos que é um distanciamento que torna difícil o acesso de prefeitos, especialmente do interior, a esses projetos. O Bandes quer colocar esses projetos rendidos a esses prefeitos para que possamos, com isso, movimentar a economia capixaba. Ou seja, acho que por meio de parcerias público-privadas, essas PPPs, é possível fazer tanta coisa, né? A gente viu na área do saneamento, como, por exemplo, essa universalização, né, do tratamento do esgoto, que tem sido feito aí pelo governo do estado em vários municípios já aqui da Grande Vitória, por meio de PPP, né? Enfim, tantas outras ações. A gente vê, por exemplo, a questão até mesmo dessas bicicletas compartilhadas nas cidades, é feito também por meio de PPP, né, com as prefeituras. Ou seja, tem muitas possibilidades, né, presidente? As possibilidades são infinitas. Nós sabemos que os municípios vivem um momento de dificuldade de arrecadação, de poder de investimento reduzido. Então a solução para isso está nas parcerias público-privadas. O Bandes quer ser um agente intermediador do empresário para com o município e assim gerar emprego e renda e investimento nos municípios capixabas. E melhorias, né, também. A gente está falando de melhorias diretamente aí para a população. Outra ação do Bandes que chama muita atenção também é essa participação direta nas empresas, né? É uma maneira, eu penso, também de alavancar a indústria, né? Alavancar esse setor que também sofre com a pandemia, na verdade. É isso. O Bandes tem atuado na gestão do nosso Fundo Soberano. O Fundo Soberano, né, é um dinheiro deslocado, uma parte para o Baneste gerir, uma outra parte para o Bandes. A forma com que o Bandes tem gerido esse fundo
tem sido de acreditar nas empresas capixabas, sendo partícipe delas. De que forma? Comprando uma cota parte desses empreendimentos. Para tanto, nós recentemente publicamos um edital para que uma gestora privada venha gerir um fundo de investimento em participação que pudesse fomentar esses empreendimentos, sendo acionista de empresas aqui no Espírito Santo. Entendi. Ela vai funcionar exatamente como? O Bands, ele entra como um cotista, é isso, das empresas? É isso. De maneira geral, em linhas gerais, seria um cotista da empresa. E isso é feito por meio de um edital? É isso. Nós fizemos um edital para contratar uma gestora privada, para que ela pudesse fazer a eleição dos melhores projetos para deslocar esse recurso do Fundo Soberano. Entendi. E esse recurso, como você falou agora, vem do Fundo Soberano? Vem do Fundo Soberano. Vamos explicar, né, para quem está em casa acompanhando a gente, às vezes não entende o que exatamente é o Fundo Soberano, que vai ser de onde vai vir esse recurso para ser cotista das empresas, né? Eu vou contextualizando de maneira bem breve. Sim. O governo do Estado do Espírito Santo, em um acordo sobre royalties de petróleo, passou a ter uma cota parte maior. Essa cota parte de royalties de petróleo foi destinada em uma super poupança para garantir o futuro. O governador Renato Casagrande, de forma muito republicana, pensando no futuro dos capixabas, porque esse dinheiro podia ser deslocado para obras, para qualquer outra finalidade, pensou em conservar, prevendo uma possível futura crise. E destinou esse recurso para a criação do Fundo Soberano. Esse Fundo Soberano, uma parte dele é destinada para uma poupança gerida pelo Banestes e outra parte foi destinada ao Bandes para prover desenvolvimento econômico, para atuar no processo de reindustrialização do Estado do Espírito Santo. Bacana, ou seja, então é esse recurso, né, que o presidente acabou de explicar para a gente, que vai servir exatamente para poder executar esse projeto, esse programa também do Bandes, que é essa participação direta nas empresas, não é isso? Exato. É com o Fundo Soberano que nós pretendemos gerar investimentos em nosso Estado do Espírito Santo, acreditando em empreendimentos de empresas capixabas. Tá certo. Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao presidente do Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Munir Abud, nosso convidado de hoje aqui no programa Destaque. Dar os parabéns pelo presidente, pela atuação dele lá no banco, e especialmente, como a gente falou já aqui, essas ações que muito ajudam, né, a população, ajudam os empresários, né, enfim, a indústria também a sair desse momento de dificuldade que foi gerado por essa pandemia da Covid-19. Parabéns e muito obrigado, viu, presidente? Obrigado, eu agradeço a oportunidade e fica aqui o meu convite a cada capixaba de comparecer à presidência do banco e conhecer a estrutura de um banco de desenvolvimento que é de vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez também pela sua presença aqui no programa. E a você de casa, muito obrigado também por acompanhar a gente, por ter acompanhado até aqui a nossa entrevista. A gente fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista com o presidente do Bandes, Munir Abud, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!